vocês. Essa é, acho que, a 8ª live que nós fazemos na FGS desde maio. São 4 meses que a gente vem fazendo essas lives, né? E o tema de hoje é um tema bastante novo no mercado, que é postos de visita em plástico, né? Esse tema é interessante porque a gente está, inclusive, a norma brasileira está em execução, nós estamos elaborando nesse momento a norma brasileira, né? Então, eu queria compartilhar com vocês aí alguns pontos importantes referentes a essa norma e o que a gente tem que avaliar de importante em postos de visita de plástico, tá bom? Eu vou iniciar a apresentação, como a Carol falou, quem tiver alguma dúvida, escreve no chat para ela, que ela me interrompe para a gente falar, tá bom? Vamos lá. Tá ok aí? Tá todo mundo vendo? Tá sim, Zé, tudo Perfeito. jóia. Então, tá bom. Bom, gente, a FGS, quem não conhece ainda a FGS é um fabricante de tubos de polietileno, é o maior fabricante de tubos de polietileno no Brasil. Nós estamos na cidade de Cajamar, cerca de 20 quilômetros da capital de São Paulo, e nós temos hoje uma planta em São Paulo que fabrica tubos até 1.600 milímetros, e recém-inauguramos uma planta em Pernambuco, em Recife, né, onde a gente está começando a implantar também, além dos tubos de polietileno, vamos implantar também a produção de postos de visita lá, né? Então, a intenção disso é que a gente possa estar mais próximos dos clientes, porque assim como tubos, né, posto de visita é um produto que o frete pesa muito no custo, né? Então, a ideia é estar colocando unidades mais próximas dos nossos clientes, tá bom? Bom, quem ainda não conhece a FGS está convidado a conhecer, né? A FGS tem uma planta muito moderna, muito bonita, muito organizada. Vamos poder ver o nosso laboratório, que é um laboratório bastante completo de tubos de polietileno, né? Tenho certeza que quem for visitar vai ficar muito bem impressionado, tá bom? Bom, vamos lá com o nosso tema de hoje, né, que são postos de inspeção e postos de visita em polietileno. Bom, vamos lá. Por que, então, postos de visita e postos de inspeção em polietileno, né? O mercado, há muitos anos, está acostumado a trabalhar com postos de visita de alvenaria, né? Ou aduelas de concreto, ou alvenaria mesmo, né? Tijolinho e tudo mais. O que acontece com esses postos? Bom, esses postos têm diversos inconvenientes. Primeiro, como se trabalha com aduelas, elas são muito pesadas, exigem equipamentos de carga pesados, eles provocam, são muito frágeis, né, essas aduelas de concreto muito frágeis, embora a norma brasileira nova de postos de visita em concreto exige que essas aduelas sejam armadas com aço, tem que ser um concreto específico que suporte o ataque do esgoto, né? Tem que ter um sistema de vedação de borracha muito bem elaborado. Embora tudo isso está hoje na norma brasileira, o fato é que a grande maioria dos postos de visita no Brasil são feitos com aduelas de concreto comuns, que se encontra em qualquer cidade do interior aí, quase toda cidade do interior tem uma fábrica de aduela de concreto, né? Então, esses postos são feitos dessas aduelas, elas têm inconveniente de quebram facilmente, então você acaba tendo qualquer movimentação do solo, elas quebram, vazam o esgoto para um lençol freático, contaminando o lençol freático, ou entra água no sistema de coleta de esgoto, e o que acontece é que acaba sacrificando as estações de tratamento, né? Aumentando a necessidade de elevatórias, enfim, vários problemas de ordem ecológica e econômica que os postos de visita em concreto trazem. É muito comum que, por movimentação de solo, ou tráfego, esses postos de visita quebrem, né, e acabam criando problemas no pavimento também. Bom,
Então, já há alguns anos existe no exterior esses postos de visita em polietileno, né? E esses postos de visita têm de dois tipos, normalmente. Um chamado postos de visita monolítico, né? Que é como essa figura que vocês estão vendo, que é a figura que o modelo que a FGS resolveu implantar, que é um posto de visita roto-moldado, inteiriço, não tem emenda, né? E com isso você tem diversas vantagens. Não, como não tem emenda, você não tem por onde vazar, né? Nem vaza esgoto e nem entra água. São postos muito leves. A maioria das vezes você consegue trabalhar com 2 homens só, descendo esses postos na vala de instalação, né? Muito práticos para instalar, principalmente no local onde nós temos lençol freático aflorante. Né? Quando eles têm água dentro da vala, para fazer posto de visita com a duela de concreto ou alvenaria, que seja, realmente um martírio para o instalador. Uma dificuldade muito grande, isso leva vários dias para se conseguir fazer, é uma grande dificuldade. Né? E os postos de visita em plástico acabaram se mostrando uma ótima alternativa. Hoje, a Sabesp já está utilizando postos de visita em plástico, né? A Sanepar já está começando a usar também posto de visita em plástico, já está usando também há algum tempo posto de visita em plástico, né? Isso vem aumentando. Pernambuco, a Compesa vem utilizando posto de visita em plástico, isso vem aumentando a utilização cada vez maior. Por quê? Quando se utiliza esses postos de visita, as vantagens de instalação são tão grandes e a facilidade de instalação é tão grande que o instalador não quer mais saber de utilizar os postos de concreto. Então, quando você olha um posto de visita em plástico, cujo preço é ligeiramente maior que o de concreto, pode parecer, pô, mas ele é mais caro que o de concreto. Só que quando você analisa o tempo de instalação e o custo de instalação, invariavelmente esses postos acabam se tornando mais baratos que o de concreto, sem contar as vantagens técnicas já mencionadas, ou seja, ecológicas, econômicas, porque você não acaba não colocando um volume de água no lençol freático nas estações de tratamento, você acaba não tendo contaminação do lençol freático, então você tem inúmeras vantagens, facilidade de limpeza, etc. e tal, né, que a gente tem nos postos de visita de plástico, que quem começa a utilizar não quer mais saber de utilizar os postos de visita em concreto. Antes da apresentação, eu queria colocar o porquê disso, né? Eu lembro que uma vez eu estive em Pernambuco, já há vários anos, e fui fazer uma apresentação dos postos de visita. Eu fui fazer uma apresentação sobre postos de visita lá em Pernambuco, e quando eu comecei a falar, o pessoal da Compesa falou assim, José Alberto, não precisa nem falar isso, sabe? A gente já tem instalado postos de visita de plástico aqui, é tão melhor, é tão mais fácil, é tão mais interessante, essa parte você pode pular, vamos discutir outros temas. Então, essa foi a introdução lá em Pernambuco, eu não precisei nem me alongar. Mas, enfim, o que a gente quer num posto de visita, né, de fato? Nós queremos um posto de visita que seja inquebrável, indeformável, totalmente estanque, resistente, né, que não tem infiltração, né, que resulte em menor consumo de energia, né, nas redes coletoras, que você possa ter conexões rápidas e precisas, né, que seja leve, que você evite equipamentos de movimentação pesados na obra, facilidade de instalação, facilidade de manutenção e limpeza, né, facilidade para desobstruir, que não sofra efeito de abrasão, de incrustação e corrosão. Isso é muito interessante, né? Porque com o tempo vai se incrustando dentro do poço, e no poço de plástico essa incrustação é praticamente zero, né? E que tem uma vida útil longa, no nosso caso, as normas prevêem acima de 50 anos, tá? Muito bem. A FGS, então, vem há alguns anos estudando esse produto, vem fazendo testes, vem fazendo protótipos, né? E fez alguns produtos já
e instalou alguns produtos no mercado, e agora está com essa linha nova prontinha para começar a atuar de forma mais abrangente nesse mercado. Tá? O que nós podemos constatar com esses postos de visita, principalmente a facilidade de instalação. Né? Quando a gente está com o esgoto passando, a gente consegue trocar um posto de visita em 6 horas. Sem esgoto, consegue instalar em 3 horas. Isso é muito fácil de comprovar. Eu já participei de diversas instalações, é muito fácil comprovar que em 3 horas você tem um posto de visita instalado. A gente fez recentemente uma instalação na Sanasa, em Campinas, acho que demorou 2 horas e pouco. Completo, quando eu falo instalação completa, instalar, fechar, né, e fechar, colocar a tampa e estar com o nível do pavimento recomposto. Né? Enquanto que os convencionais de concreto demoram de 1 a 3 dias. Né? Uma questão importante desses postos de visita é que tem que ter facilidade de instalação ao longo do corpo dele, não apenas na base, porque é muito comum que a gente tenha contribuições chegando a alturas diversas do posto de visita e não só na base. Né? Então, é importante que esses postos de visita permitam que tenha contribuições ao longo do corpo todo dele. Né? É importante que tenha resistência à pressão subaquática. Né? A rigidez anelar nossa é maior do que 3 kPa. Facilidade de ancoragem, bom fluxo de esgoto, né? Entradas no mesmo nível da base, facilidade de ajuste de altura na instalação e facilidade de estoque. Tá? Hoje, as normas que nós temos como referência são a norma da Sabesp NTS 234, que é uma norma que foi recentemente revisada, tem a norma DIN EN 13598 e tem a norma ISO 13272. A BNT está, nesse momento, em conclusão. Acredito que até o final do ano a gente tenha já essa norma, esteja ainda essa norma para edição e consulta nacional. Tá? A norma brasileira hoje é totalmente embasada nessas normas ISO e EN e na Sabesp. Tá bem? Bom, quando um posto de visita é instalado em solo seco, aí é tranquilo, né? Em solo seco, eu costumo dizer que até caixa d'água funciona, né? Você vai lá, coloca, abre um buraco, está tudo sequinho, coloca lá dentro, compacta, está tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo fácil de trabalhar. Quando você trabalha sob lençol freático, é que nós temos aí um grande problema. Os postos de visita sofrem diversas pressões externas. O lençol freático provoca essa pressão lateral que faz o poço fechar e pode até colapsar. Provoca uma pressão enorme no fundo, um empuxo que tenta jogar o poço para fora da vala, né? E provocando uma grande deformação no fundo. Essa deformação pode chegar ao ponto de o esgoto não conseguir passar mais. Então, fazer um poço de visita de plástico que consiga suportar essas condições de instalação é que é o grande X da questão. Não é fácil, embora possa parecer que é um produto mecanicamente simples, mas não é fácil, não. É muito difícil estruturar esse produto para que ele suporte condições de instalação tão severas. Tá certo? Quando a gente olha aqui as normas EN 13598 e a ISO 13227, ela diz o quê? Que o posto de visita tem que suportar a altura máxima da coluna d'água, então, se ele tem 2 metros, tem que suportar 2 metros de coluna d'água, se tem 4 metros de coluna d'água, certo? Uma pressão mínima de 2 metros de coluna d'água tem que suportar, sendo que a deformação no fundo não pode ser superior a 5%. Tá? Se vocês terem uma ideia, um posto de visita com 1 metro de diâmetro, a 2 metros de profundidade, recebe um empuxo de 1,6 toneladas, ou seja, uma força de 1.600 quilos jogando isso para fora. Tá? Então, você vê o esforço que esse produto sofre. Muito bem. O que é? Esse aí é o ponto fundamental do posto de visita. Isso que o instalador e o cliente têm que se atentar.
para saber o que ele vai comprar, o que de fato funciona e o que não funciona. Tá? Então, vamos lá. Você, olhando o posto de visita, no fundo, você vai ver uma canaleta, né? Então, você pode ter uma canaleta de entrada e saída, pode ter mais de uma canaleta. O que essas normas falam? Né? Que essa canaleta, quando você submete a uma pressão negativa dentro ou uma pressão positiva externa, tá certo? Ela não pode ter, a deformação do diâmetro da canaleta não pode ser superior a 5% na vertical e nem superior a 10% na horizontal, porque senão você acaba impedindo o fluxo do esgoto. Isso é fundamental. E esse ensaio, como é que ele é feito? Então, a gente submete o posto de visita a um vácuo interno ou uma pressão externa, no caso das normas da Sabesp ou da norma da BNT, de meio bar, ou seja, 5 metros de coluna d'água externa, ou 5 metros de coluna d'água interno negativo, né? E a gente vai medir esta deformação vertical e essa deformação horizontal de hora em hora, de dia em dia, né? Durante 42 dias ou durante 1000 horas. Com isso, a gente traça um gráfico de deformação do que aconteceu de deformação durante 1000 horas. Depois, através de uma análise traça-se uma curva de regressão, uma reta dentro, né? Se interpola uma reta através do método dos mínimos quadrados, e essa reta a gente projeta para 50 anos. Então, há 50 anos, essa deformação tem que ser menor que 5% na vertical e 10% na horizontal, tá certo? Então, a gente mede durante 1000 horas ou mede durante 42 dias, traça uma reta de deformação, extrapola para 50 anos e vai verificar, então, qual é essa deformação há 50 anos. E é essa deformação que tem que ser menor que 5% na vertical e 10% na horizontal. Esse teste é difícil de fazer, exige equipamento específico para fazer, não dá para fazer em qualquer lugar, tem que ter um equipamento específico para fazer, e se não fizer, vai comprar gato por lebre. Tá certo? Então, esse teste é muito importante e é difícil, muitas vezes, ele não é muito óbvio de entender o que está escrito na norma, por isso, na norma brasileira, a gente procurou deixar isso o mais didático possível, tá certo? Às vezes o cara pega e faz o teste, não, eu coloco lá meio quilo de vácuo dentro, lá não deformou nada. Não é isso que a norma fala. Não é isso. Tá? Porque você pode colocar meio quilo de vácuo e não deformar nada na primeira hora, ou em 2 horas, mas essa deformação pode levar, inclusive, ao colapso do próprio PV com o passar do tempo. Então, isso é muito importante. O segundo teste fundamental é o teste de compressão diametral, que é o mesmo teste que a gente faz em tubos corrugados, né, de grande diâmetro, né, que é o teste de compressão diametral, que a gente verifica qual é a rigidez de anel. E no caso da norma EN 4982, da ISO, ela fala em 2 kN por metro quadrado. A norma da Sabesp fala em 2,5, e o nosso PV, nosso produto da FGS, o que tem menor resistência, tem acima de 3 kPa. Ok? Então, esses dois testes são fundamentais para determinar a resistência do PV às condições de instalação. Tá bom? Muito bem. Nós temos, a FGS tem a linha de PV com o diâmetro de 800 milímetros, e quando falo 800 milímetros, é 800 milímetros interno, tá certo? Né? Com 3 contribuições, nós temos uma linha para suportar até 4 metros de coluna d'água, certo? Bom, nós temos 3 contribuições de fundo em linha, a 90 graus e a 270 graus, ou seja, temos uma contribuição em X, né? 3 contribuições do fundo, que podem, vou mostrar aqui para frente para vocês, a gente pode entrar em qualquer um desses pontos aqui, como também pode entrar no corpo, tá bem? Nós temos a linha de PV de 1000, que tem 1000 interno, tá certo? E também 3 contribuições na base, chegando até 4 metros de altura também, e com uma resistência de
meio bar ou 5 metros de coluna d'água, tá? Com contribuições até 400 milímetros. Eu vou explicar isso com calma para vocês. Bom, esses PVs todos, né, eles têm o que nós chamamos de chaminé, né, o pescoço. Essa chaminé, o pescoço, ela tem que, no mínimo, meio metro. Os nossos produtos têm 0,7. Tá? Nessa chaminé, você permite ajustar a altura de instalação. E até mesmo numa rua, num plano inclinado, numa rua, né, inclinada, você pode cortar acompanhando a rua, né, o que facilita muito a sua instalação. Ainda, nós podemos, quando se instala o PV, a gente instala sempre uma base, né, no pavimento, onde o PV fica com a sua chaminé alojada. Essa base costuma ter de 50 milímetros até 150 milímetros de espessura, às vezes até 20 centímetros de espessura, né? Então, o PV, ele pode também ser ajustado dentro desta base aqui, né? Tá bom? Então, na instalação do PV, a base, o PV a tampa não fica presa no PV. Com isso, mesmo que haja movimentação da pista, ela nunca leva essa carga do tráfego para o PV. O PV fica livre dentro desta base, não recebendo a carga de tráfego, diferentemente do que ocorre hoje com os PVs de concreto, que eu recebo a carga de tráfego aqui em cima e quebram, né? O PV não, o PV fica livre dentro dessa base e não recebendo a carga diretamente, tá bom? Esses PVs nossos, padronizadamente, são como para os tampões de 60 centímetros, né? Tá bom? Então, nós temos essa chaminé que tem 70 centímetros, que permite você ajustar a altura a profundidade de instalação com o pavimento, né? E ainda ajustar conforme a declividade, conforme a inclinação do pavimento, tá? Muito bem. Essa tabela é uma tabela que está hoje na norma da Sabesp NTS 234 e também no projeto da BNT que está em curso, tá? Essa tabela está padronizando as dimensões dos PVs. O que está dizendo essa tabela? Na verdade, essa tabela está reproduzindo o que hoje já está acontecendo no mercado, tá? Então, vamos lá. Para postos de visita de até 2,5 metros de profundidade de instalação, tá certo? As contribuições podem ser de 150 a 300, né? Contribuição de diâmetro nominal de 150 a 300, com uma boca de acesso de 60 centímetros e com um diâmetro interno do balão de 80 centímetros, né? Tá bom? Altura mínima do balão, 1,20 m. Eu vou explicar isso já para vocês. Para alturas até 4 metros, o PV já tem que ter um diâmetro de 1 metro a 1,50 m, tá? E pode ter contribuições até 400 milímetros para o PV de 1.000, até 500 milímetros para o PV de 1,20 m e até 600 milímetros para o PV de 1,50 m de diâmetro, com as bocas de acesso de 60 ou 90 centímetros. E os postos de inspeção têm alturas limitadas a 2 metros e para contribuições apenas de DN 100 e 200, tá? Com boca de acesso de 60 centímetros e tem o diâmetro do balão de 60 centímetros ou 80 centímetros. Essa norma ainda diz que a contribuição máxima na base é de 3, não pode haver mais do que 3 contribuições na base. Por que não pode ter mais que ter 3 contribuições na base? Isso foi discutido, inclusive, no projeto da BNT, algumas empresas trouxeram até vídeos demonstrando o porquê disso. Bom, tem 2 condições fundamentais de por que não pode ter 3 contribuições, mais do que 3 contribuições na base. Pode ter uma contribuição só, pode ter uma contribuição em L, pode ter uma contribuição em Y, mas não pode ter uma em X, mas não pode ter mais do que 3 contribuições. Porque houve, no passado, empresas oferecendo, não sei se ainda oferecem, com 5 contribuições. O que acontece com 5 contribuições? 2 problemas graves. Que o fluxo de esgoto é extremamente prejudicado. Você acaba criando um remanso
dentro do PV e você acaba com o fluxo, o PV passa, nem consegue, o fluxo consegue nem passar, né? Acontece um remanso ali naquela região do PV e não consegue passar, porque muitas contribuições, né, vindo em várias direções. Então, primeiro, a hidráulica, é um problema hidráulico seríssimo. E o segundo problema é mecânico, porque é praticamente impossível você colocar 5 contribuições na base e ter uma resistência às cargas de lençol freático. É impossível, porque a hora que você coloca 5 contribuições no fundo, o fundo vira plano. E esse fundo plano não tem resistência mecânica alguma. Então, esses PVs que estão aí com 5 contribuições, que ainda têm 5 contribuições, pode até funcionar num solo seco. Mecanicamente, hidraulicamente, eles não funcionam. E num solo com água, eles não vão funcionar. Eles vão ter uma deformação enorme, o fluxo vai ser interrompido, né? E os problemas vão aparecer. Então, quando falar em 5 contribuições de fundo, esquece, isso não pode ser feito. Quem oferece isso está pensando apenas em vender o seu produto, mas não está te contando os problemas que você vai ter. Se você fizer os testes que a norma manda fazer de deformação da base, você vai verificar que ele não tem condições nenhuma de atender o desempenho que a norma preconiza. Tá bom? Então, deixar claro isso, porque ainda algumas empresas de água têm falado, eu quero com 5 contribuições. A gente não faz com 5 contribuições, porque nós não queremos te dar um problema. Nossos produtos estão aqui para te dar solução e não problema. Bom? Muito bem. Então, como é que o produto da FGS é estruturado? Seja ele de 800, seja ele de 1.000. De acordo com a própria nomenclatura utilizada na norma, essa parte de baixo, onde você faz as conexões aqui, as contribuições, é chamada de base. Tá? Essa parte que liga a base até o cone é chamada de elevador. De acordo com aquela norma, do jeito que a gente viu aqui, ó, essa altura mínima do balão, que é base mais elevador, é chamada balão, essa parte não pode ter menos do que 1,20 m de altura. Quem participou da última reunião da BNT, como está o Flávio aí, o Paulinho, não sei se mais alguém estava nessa reunião, sabe como nós discutimos esse tema. Por que não pode ter o menos de 1,20 m? Porque com menos de 1,20 m não tem como um operador, se tiver que entrar nesse PV, entrar, não tem como ele entrar. A condição é horrível em termos de higiene, em termos de ergonometria, em termos de segurança do trabalho, é absurdo. Então, não pode ter isso menor do que 1,20 m para postos de visita, a não ser para postos de inspeção. Mas aí, posto de inspeção, altura limitada em 2 metros, posto de inspeção você pode, porque inspeção você não entra dentro. Posto de inspeção, quando você tem uma altura até 1,5 m, você trabalha do lado de fora. Do lado de fora, você consegue fazer uma limpeza, colocar um equipamento dentro e tal. Tá certo? Então, os produtos da FGS já cumprem completamente com esse requisito, a altura mínima do balão de 1,20 m. Aí tem um cone de transição, e aqui, então, nós temos o nosso prolongador, ou chaminé. Muito bem. Por que é importante eu ressaltar isso? Porque tem empresa que faz o seguinte, aqui, você quer comprar um PV de 2,5 metros, o fornecedor resolve te mandar um PV que tem essa altura aqui de 80 centímetros, tá? E coloca todo o resto do comprimento na chaminé. Então, você está comprando um produto que você não consegue entrar, que é uma forma de enganar o consumidor, porque, obviamente, um produto que isso aqui, o elevador, o balão, é curtinho, e você coloca tudo na chaminé, é o produto mais leve, evidentemente, só que com uma chaminé de 1,5 m de comprimento, como é que você entra nessa chaminé? Como é que com 1 metro de diâmetro, com 60 centímetros de diâmetro, você consegue entrar na chaminé com 1,5 m? Quer dizer, é mais uma forma de enganar o consumidor, por isso eu chamo muita atenção, as normas estão muito claras nisso.
1,20 m no balão, tá certo? E essa chaminé não pode ter mais do que 1 metro de altura, tá certo? Ela tem que ter de meio metro a 1 metro. Senão, você vai comprar gato por lebre, tá bom? Então, os produtos da FGS atendem completamente essa situação. Outro que eu chamei a atenção de vocês é a estruturação da base. Uma base extremamente estruturada para suportar aquelas condições de pressão externa elevada, tá bom? Bom, o que nós temos, então, nesses produtos, né, que nós temos hoje disponíveis, né? Nós temos, olha, para postos de visita de 800 milímetros e 1.000 milímetros, com contribuições IDN 100, 150 e 200, nós temos as seguintes alturas. Ó. O nominal de 2 metros, que vai de 1,60 m a 2,30 m, tem o nominal de 2,5 metros, que vai de 2 metros a 2,65 m, o nominal de 3 metros, que vai de 2 metros a 3 metros, esse aqui tem um prolongador de 1 metro, tem o nominal de 3,5 metros, que vai de 2,90 metros a 3,5 metros, e o 4, que vai de 3 a 4. Todos esses produtos com 3 contribuições na base, né, contribuições que pegam de DN 100 a 200. Nós sabemos que DN 100 não se usa em rede coletora, né, mas ele pode pegar de DN 100 a DN 200. Nós temos ainda os PVs 800 para contribuições até 300 milímetros, que já tem uma outra estrutura de base, porque se o diâmetro é maior, ele é mais suscetível ainda a esses esforços de pressão externa. Por isso, a estruturação da base é diferente, né? Tem uma estrutura mecanicamente desenhada para esses tubos de 300. Então, esse aqui atende 150 a 300 de contribuição. E esse aqui nós temos 2 metros de altura, né? 2,5 metros e 3 metros de altura. Como a norma diz que o PV de 800 vai até 2,5 metros de altura, né? Nós estamos atendendo completamente a especificação da norma, né? Podemos chegar até 3 metros, embora a norma admita até 2,5 metros de altura, tá? É importante falar isso, porque outro dia saiu também uma discussão de que estavam comprando PV de 800 para 4 metros de altura. É completamente inadequado, é difícil trabalhar numa profundidade tão grande com um corpo de 800 milímetros. Por isso que a norma limita a 800 até 2,5 metros de altura. Depois nós temos o PV de 1.000, que admite contribuições até 400 milímetros. E vai até 4 metros de altura, como a norma determina. Tá? Aí nós temos os nossos PIs. PI de 600, que vai até 2 metros de altura, com contribuições de 100 a 200, tá? E suportando 3 kPa de rigidez anelar, e suportando 3 metros de coluna d'água. A norma fala em 3 metros de coluna d'água para o PI, né? E fala 2,5 de rigidez anelar, e 2 de rigidez anelar. Então, a gente está suplantando o que a norma exige. Tá? E esses PIs nós temos desde 80 centímetros até 2 metros de altura, para contribuições de 100 a 200. Tá? E temos os PIs especiais, que são aqueles de altura máxima de 1,5 m, como eu falei. Nesse caso, não tem como fazer um PI com 1,20 m de altura de balão, um PV com 1 metro de altura de balão. Por isso que ele é um PI limitado a 1,60 m, tá certo? Então, temos ele de 800, temos de 1.000, temos com contribuições de 100 a 200, contribuições de 100 a 300, contribuições de 100 a 400. Muito bem. Vamos entrar agora como que se pode fazer a instalação, como é que se faz o acoplamento disso tudo, né? Os acoplamentos, eu vou mostrar para vocês um a um como é que eles são feitos. Nós temos 2 tipos de acoplamento. Um acoplamento desse tipo, que é o que nós chamamos de anel de borracha, né, que ele veste na parede do PV, ele se veste na parede do PV, e temos os adaptadores de borracha, que são adaptadores que vocês já devem utilizar em várias aplicações de vocês, né, que nós temos diversos
fornecedores no mercado, adaptadores de borracha termoplástica e termofixa, né? Então, isso já devem conhecer, já devem utilizar nas articulações de vocês aí de diversos materiais, tá bom? Vou mostrar, então, como é que nós usamos, fazendo essas instalações, tá? Vamos lá. Para os acoplamentos para os PIs de 600, 800 e 1.000, para contribuições de 100 a 200, a forma de instalação é através de uma serra-copo padrão, tá? A gente faz um furo com a serra-copo. Ah, posso usar serra tico-tico? Posso usar serra-sabre? Pode, mas, obviamente, é mais simples usar uma serra-copo, não é? Aí você faz o furo com a serra-copo e instala aquele acoplamento de borracha onde ele vai vestir na parede do PV, né? Como eu mostrei aqui, ele veste na parede do PV, né? E quando o tubo entra dentro, a contribuição entra dentro dele, ele promove o fechamento desses lábios. Esses lábios se fecham contra a parede do PV, né? Então, você tem uma vedação perfeita. Então, você pode fazer essas contribuições aqui no fundo, mas você tem vários pontos que você pode contribuir, né? Normalmente, você tem uma entrada aqui e uma saída aqui. Mas, muitas vezes, essas contribuições laterais não estão no mesmo nível da base. Então, você tem a facilidade de poder instalar ao longo desse canal aqui, né? E também a 45 graus. Então, você tem vários pontos em que você pode instalar essas contribuições. E isso também permite, né, que a gente tenha uma flexibilidade, a gente tem coisas de 7 graus a 10 graus de flexibilidade, de inclinação, de ângulo que a gente pode dar nesse acoplamento de borracha. Então, você tem bastante facilidade. E você também pode instalar ao longo do corpo, né? Então, obviamente, que você não vai instalar onde você tem uma canaleta, uma nervura. Você não pode instalar da nervura, você tem que desviar da nervura, porque você não pode cortar essa nervura. Se você cortar essa nervura, você perde resistência mecânica. Mas você tem diversos pontos onde você pode instalar, o que dá grande flexibilidade de instalação. Tá bom? Então, esses PVs nossos que vão de IPIs, que vão de DN100 a 200, nós temos essas contribuições a 90 graus, em linha, 90, 270 graus, e também, isso na base, e também permite instalações em várias outras posições, inclusive a 45 graus, já num plano um pouco mais elevado. Tá? Muito bem. Aqui é da mesma forma, são ainda contribuições de 100 a 200, né? Aqui nesse caso, permitindo, tá vendo? Deflexões angulares de até 10 graus, ou maiores que 10 graus, tá? Que permite, então, você ter essa flexibilidade, né? Com a chegada da contribuição. Na saída, como que é feita? Na saída, o PV de 200, de 100 a 200, ele vem com uma boca de 200 já aberta, que você pode colocar aqui ou um adaptador de borracha, né? Ou pode colocar uma ponte-bolsa de PVC, se for o caso, ou uma luva de corrida de PVC. Eu acho que a luva de borracha é sempre a melhor solução, é muito mais prática do que bater uma bolsa de PVC ou uma luva de PVC. Tá? Então, essas luvas de borracha, elas têm abraçadeiras inox que ajudam a segurar aqui, né? E o PV, isso com a saída de 200. Para a saída de 150, você pode colocar uma redução excêntrica de PVC ou
usar uma redução de borracha direto. Tem empresa que só aceita esta configuração e tem empresa que não se importa com esta configuração. Tá? Então, você tem as duas possibilidades de você trabalhar para a saída de 150, né? E essa possibilidade para trabalhar com a saída de 200, né? Tá bom? Então, esses seriam os produtos, os PVs e PIs, com contribuições de 100 a 200, né? Tá? Bom, no caso do PV de 800 para a contribuição de 300, que a base tem uma estruturação mecânica diferente, como vocês viram, olha aqui, aqui nós temos essa configuração, que vai de 100 a 200, porque a canaleta, aqui uma canaleta de 200 milímetros, e você vê a estruturação tubular dela. Quando você parte para um PV de 300, isso se torna mais crítico. Então, a estrutura mecânica dele é maior, o tubo sai aqui para fora, nós não temos aquela canaleta aqui, o tubo sai para fora, para quê? Para te dar maior rigidez anelar, né? Para você suportar as condições, certo? Então, esse PV, para as contribuições de 100 a 250, a forma de você instalar é igualzinha a do outro, do 150 a 200 lá. Através de uma serra-copa, você fura e você tem, então, liberdade de colocar esse anel de borracha mais para cima, mais para baixo, mais para o canto, mais para o outro, né? Esses vários pontos de contribuição, né? Quando você vai instalar o tubo de 300, a instalação se faz através dessa redução de borracha concêntrica, né? Então, o tubo do PV de contribuição, tubo de contribuição de 300, entra dentro, né, desse tubo que é maior, esse tubo tem 350 aproximadamente, ele entra dentro. Com isso, você tem deflexões até 5 graus, que permitem deflexões de até 5 graus aqui de liberdade, certo? Outro ponto importante, que por que a gente optou também por essa configuração, além da questão mecânica? Trabalhar com uma serra-copo até 200, tudo bem. Uma serra-copo de 250 já é complicado. Agora, uma serra-copo para 300 é difícil de achar e é muito complicado, porque é muito peso e pode, inclusive, machucar o operador. Então, nessa situação, o que a gente faz é cortar essa ponta aqui, ó. A gente corta essa ponta, tá? Fica, então, uma saída tubular e a gente introduz o tubo de contribuição de 300 milímetros aqui, tá? Pode ser feito o mesmo para tubo de 250, tá? Alternativamente, tá bem? E nas saídas? Como que são as saídas? Para as saídas aqui de 300, a gente corta aqui, tá? Para a saída de 200, a ligação é aqui direto, e para a saída de 300, a gente corta aqui, tá certo? Então, no caso da saída de 300, a gente corta aqui e coloca uma luva, certo? Para a saída de 250, a gente corta aqui e coloca uma redução concêntrica, tá certo? Com uma luva, tá? Ou, algumas empresas aceitam esta configuração com uma redução concêntrica. Para as saídas de 150 a 200, é da mesma forma que a gente fez nessas daqui, certo? Então, para a saída de 150 a 200, a gente trabalha aqui. E para a saída de 250 e 300, a gente corta fora essa ponta e faz com uma luva ou com uma redução. Tá bem? Zé, no caso... Oi. Temos uma perguntinha aqui do Paulo Afonso da Copasa. Tá. Ao realizarmos furos de contribuição no corpo do PV, quantos podem ser realizados até para que não ter o enfraquecimento da estrutura, espessura de parede? Paulo, a pergunta é boa, mas é interessante o seguinte, você observa que a gente tem toda uma estrutura aqui. O que garante essa resistência aqui é essa nervuração. Então, não tem muito problema de você fazer furos aqui. Embora, não acredito que você vai ter, né? Dificilmente vai chegar no PV e você vai ter muitos furos no mesmo
anel, né? Mas quem garante a rigidez desse conjunto são essas nervurações, então não tem muito problemas com furo aqui, tá, Paulo? Mas é como eu te disse, na prática, dificilmente você vai ter mais do que um furo em cada goma, porque seria que ter um paliteiro cheio de coletores, né, de contribuições, que geralmente não é isso que acontece, né? Você tem algumas contribuições no fundo e vai ter uma ou outra contribuição ao longo do PV. Mas, no nosso caso, o que assegura a resistência é justamente essa nervuração. Aqui no meio, você tem pouca contribuição para a estruturação do PV, tá? Então, não é muito importante isso. Tá bom? Está respondido? Obrigado. Bom, no caso do PV de 1000, né, é processo igualzinho os demais. Se eu vou sair com 400, eu corto aqui, se eu for sair com 300, eu corto aqui, se eu for sair com 200, eu saio direto. Tá? O PV de 1000 admite, então, como a norma está falando, contribuições de 150 ou 100, normalmente não existe contribuição de 100, mas 150 a 400, tá bom? Então, a forma de instalar aqui, né, até 250 é a mesma que nós já vimos no PV de 300, tá certo? O de 4, na contribuição de 400, a gente vai entrar diretamente, da mesma forma que a gente fez com o PV de 300 aqui, tá? Então, a gente corta aqui, né? A gente vai cortar aqui, não é? Vai cortar aqui e vai fazer a ligação de 400 ou a ligação de 350 aqui. Então, a gente resolveu limitar o uso de serra-copo até 250 milímetros. Nós achamos que até 250 milímetros é aceitável trabalhar com serra-copo. Daí para cima é difícil, pesado e até perigoso para o operador. Então, nos nossos PVs maiores de 300, 350 e 400, a nossa opção é pelo corte puro e simples, e uma luva de borracha, introduzindo, então, o tubo de contribuição de 300, 350 e 400, tá? Bom, a pergunta que faz é a seguinte, mas para que tubos de contribuição nós estamos falando? Nós estamos falando de todos os tubos de PVC e polietileno padronizados pelas normas brasileiras, seja o PVC liso, seja o PVC corrugado, seja o polietileno liso, seja o polietileno corrugado. Mas espera aí, eu trabalho com tubo de fofô. Bom, tubo de fofô, teoricamente, não deveria ser utilizado para linhas de esgoto, coletora de esgoto, né? Porque é um tubo para pressão, e tem um dimensional completamente diferente. Tá certo? Mas, se por acaso acontecer da tua rede coletora ser de um tubo de fofô, ou ser de um tubo de concreto, ou ser de um tubo de ferro fundido, ou ser de uma manilha de barro, que seja, sempre dá para trabalhar usando uma peça de PVC e usando uma luva adaptadora de borracha, que você, então, do lado pega no PVC e do outro lado você vai pegar no teu tubo de defofô, no teu tubo de concreto, no teu tubo de barro, enfim, cerâmico, né? Enfim, naquilo que tiver lá, né? A gente todas as peças são feitas para os tubos padrões de esgoto de polietileno e PVC, mas é possível usar em outros tubos não de PVC e de polietileno, ou mesmo os não adequados inicialmente para redes coletoras de esgoto, tá bom? Nós temos, então, também oferecemos o conjunto de esses acoplamentos. Então, aqui que nós chamamos os anéis de acoplamento, né? Que é onde trabalha com serra-copo, e as juntas e adaptadores para a ligação com os tubos, né? No caso, nós só temos essa linha de PVC flexível, a gente trabalha aqui, né? E que está de acordo com a norma brasileira de elastômeros, que o Flávio conhece também, o Flávio Bart, o Paulinho conhece muito bem, aí são especialistas nessas nossas normas de elastômeros, né? Então, trabalhamos com PVC flexível preponderantemente, mas
pode-se usar qualquer junta de borracha, NBR, o que for, disponível no mercado. E temos aí a linha de adaptadores, a gente pode adaptar para PVC, para tubo cerâmico, para tubo de fofô e tudo mais, caso isso seja encontrado lá na sua obra, tá bom? Bom, então eu já dei uma adiantada sobre isso. Qual é o material certo? O material certo são os tubos da NBR 7362 de PVC, ou os tubos de polietileno da 21138 ou da 15561, né? Então, esses dois, os 4 tipos de tubo, né, lisos e corrugados, são perfeitamente, trabalham perfeitamente com as nossas linhas de PV, tá? Certo? Embora, como eu disse, se a gente encontrar um tubo diferente daqueles, é sempre possível fazer a adaptação através de um tubo em PVC aqui na ponta ou um adaptador de borracha interligando, tá bom? Bom, isso que eu queria falar, isso aqui é uma novidade que a gente tem, pode oferecer, que seriam esses tanques, na verdade, seriam estações elevatórias, né, que podem colocar em prédio, né, mas se alguém quiser saber sobre isso, a gente pode discutir particularmente sobre esse tema, que seriam essas estações elevatórias para prédio, onde você tem cotas negativas, né, para esgoto, tá bom? Mas, bom, está aqui aberto a perguntas, né, fiquem à vontade. Oi, pessoal. Vocês têm alguma pergunta para o Zé? O Paulo já fez, a gente já respondeu. Mais alguma dúvida? Eu quero só agradecer a oportunidade, tá, o Paulo Copasa. Mais uma vez, Anelito, obrigado pela explicação. Eu acho que isso aí contribui muito para mim, para minha empresa. E eu também faço parte lá do grupo da discussão da comissão, né? Então, nos ajuda muito aí. Bacana a sua apresentação, muito obrigado. Bom, obrigado você, Paulo, e obrigado pela pergunta. Qualquer coisa que vocês precisarem, a FGS está disponível para dirimir qualquer dúvida, tá? Enfim, tem uma pergunta aí de alguém aqui? O Salomão só mandou aqui. José Roberto, não é necessário pedreiro na obra, não há obra de alvenaria na frente. Exatamente. O PV de plástico não precisa de alvenaria, não precisa de pedreiro, né? É uma instalação mais técnica, né? Modular, vamos dizer assim, mais simples de fazer, né? Por isso que é muito mais rápido de fazer, muito mais tranquilo de fazer, né? Eu tenho certeza que quando se começar a usar o PV de plástico, não vão mais querer usar PV de aduela, de concreto e tal, né? Uma coisa que eu podia esclarecer é o seguinte, sobre a questão da PV monolítico ou PV modular. Existe PV modular, né, no mercado, no Brasil, por enquanto, que eu saiba, tem um, né? PV modular, o que é? É aquele PV onde você tem uma base, normalmente rotomoldada, aí você tem um corpo corrugado, de tubo corrugado, e você tem um cone e uma chaminé. E você junta tudo isso através de um ponta e bolsa com anel de borracha. O que acontece com esse tipo de produto? No primeiro momento, ele parece ser interessante, né? Porque você fala, eu tenho uma base no estoque, tenho um cone, uma chaminé no estoque, e eu tenho tubo corrugado no estoque, eu corto o tubo na altura que eu quero e instalo. Parece prático, né? Só que tem um problema. Embora, de fato, nesse aspecto ele é prático, sem dúvida nenhuma, tem uma questão que é muito importante. É muito, muito difícil você conseguir uma boa vedação entre essas partes. Obter uma boa estanqueidade. Porque vocês sabem que vocês que estão acostumados a trabalhar com tubo corrugado de grande diâmetro para drenagem para esgoto, como os tubos da 21138, por exemplo, a norma 21138, sabe que o ponto crítico desses tubos é justamente a união ponte-bolsa. É o ponto crítico. Se não tiver, o fabricante não fizer uma bolsa muito bem estruturada, uma ponta muito bem estruturada, a primeira deformação do solo ocorre o vazamento. Agora, vocês imaginem um PV que tem 1 metro de diâmetro, que a norma admite 3% de tolerância. 3% de 1 metro são 30 milímetros, ou 3 centímetros. Como que um cara consegue fazer uma junta de borracha
eficiente para absorver 3 centímetros de variação de diâmetro. Não consegue. Então, a chance de você ter um poço de visita modular vazar é enorme. Eu não sei se eu posso falar isso, mas teoricamente a Sabesp já contou isso para todo mundo, então eu posso reproduzir, acho, né? A Sabesp já falou para todo mundo. Quando a Sabesp começou a estudar poço de visita de plástico, coisa de uns 5, 6 anos, se não me engano, ou talvez um pouco mais, ela testou poços de visita modulares. E de todos que ela testou, só teve um que deu certo. Um poço de visita europeu, muito caro, porque não era feito por rotomoldagem, era feito por injeção. Foi o único que funcionou. Os demais todos deram problema, a Sabesp não quis mais saber dos poços de visita modulares. Porque a chance de dar vazamento é muito grande. Então, a princípio, dá a tentação de falar, pô, o poço de visita modular é legal, porque é fácil, né? Eu guardo lá um tubo no estoque de corrugado, que tem lá uma barra de 6 metros, eu corto na altura que eu quero, instalo, é muito prático. De fato, nesse quesito é prático. Mas o problema é que vai vazar. E o problema de vazar, sabe qual é? É que você não enxerga o vazamento. Você não está vendo o lençol freático sendo contaminado, e tampouco está vendo a água do lençol freático entrando na rede coletora. E é justamente o que a gente não quer que aconteça. Tá? Então, da mesma forma que a gente trabalha com os tubos de polietileno, toda uma linha soldada, porque a gente quer uma linha estanque, a gente tem um conceito da FGS de um posto de visita estanque. Esse é o produto que a gente defende, que a gente acredita que é a melhor solução. Pode-se fazer um posto de visita modular? No meu conceito, o posto de visita modular pode, desde que seja um posto de visita modular soldado na fábrica, através de uma solda de topo ou uma solda de eletrofusão, né? Então, mas isso é feito em fábrica, né? Isso pode ser feito, não em obra, tá bom? Esse é o ponto que eu queria lembrar. Zé, tem mais uma perguntinha aqui do Marco Celestino. Zé Roberto, boa tarde. Você acredita que a entrada de empresas privadas no saneamento poderá alavancar o uso do PV-IPI e também das soluções em plásticos na coleta e no tratamento de esgoto? Ah, Marcão, eu tenho certeza que sim, porque a gente já está vendo isso, né? A gente está vendo que, bom, primeiro, a Sabesp e a Sanepar já aderiram ao posto de visita de plástico, né? Mas a gente está vendo que as empresas privadas que estão entrando no mercado já entram com o posto de visita de plástico, assim como estão entrando com tubos de polietileno, né? Principalmente aquelas que têm que operar a linha, que têm que operar a rede, né? Então, já a gente tem visto isso, eu não tenho dúvida que as empresas vão evoluir para esses postos de plástico, sejam as privadas, sejam as estatais, né? Mas a privada vem já, a empresa privada já vem com aquele conceito de velocidade de instalação, né? De análise econômica de médio e longo prazo, né? De amortização do equipamento, de não ter amortização do equipamento em prazo menor, de não ter custo de manutenção elevado. Então, as empresas privadas já vêm com um conceito mais industrial, né? E aí é fato que eles vão buscar justamente os postos de visita de plástico. É o que a gente já está vendo, né? É fato. Ô, Danileto, é o Flávio. Oi, Flávio. Só deixa eu dar uma parte. Não, até assim, na Corsan, por exemplo, que é estatal, claro, nós queremos muito usar o PV de plástico, mas a nossa área de esgoto nunca concordou utilizar sem ter norma brasileira, que vai ter agora. Ótimo. Quer dizer, então, altíssimo potencial de utilizar só poço em plástico. Nosso diretor quer isso, mais que ninguém, e certamente a gente vai passar para esse lado. Mas não é uma questão, assim, eu acho, de diferença de as privadas e as... Eu acho que tanto é que a Sabesp e a Sanepar, que fazem só as normas, já instalaram porque acharam realmente que era melhor. A Corsan, talvez a Copasa, Paulinho pode dizer também, só não deu espaço antes por falta de norma brasileira, que foi o caso. E, Flávio, eu vou dizer uma coisa para você. O momento é esse, viu? Porque durante esses anos, eu acho que são 7 anos em que o PV de plástico
foi introduzido no mercado brasileiro, mas durante esses 7 anos houve todo um aprendizado, viu, Flávio? Se errou bastante, houve muito erro, tá certo? Houve muito erro. A gente foi aprendendo, né, junto com o usuário, né, foi modificando. Nós mesmos já fizemos 4 modelos diferentes nesse período, né? Então, eu acho que esse produto está muito mais maduro nesse momento. E eu acho que esperar uma norma brasileira é muito bom, eu acho que é de muito bom, é uma boa decisão, né? Porque eu acho que a norma brasileira, como ela é discutida, e você faz parte da elaboração dessas normas, como ela é sempre discutida um grupo muito mais amplo, você acaba tendo uma chance maior de ter uma norma mais bem embasada do que uma norma de empresa, simplesmente. Eu acho que a norma de empresa é válida quando você não tem uma norma brasileira, né? Ou quando você se baseia numa norma brasileira e extrapola para a sua norma com alguma particularidade. Então, por exemplo, eu vou usar a norma brasileira de PV, mas o meu PV está limitado a contribuições de 200 milímetros. Tudo bem, eu vou usar a norma brasileira de PV, mas o meu PV está limitado a 3 metros de altura. Tudo bem, eu acho isso muito válido. Na verdade, a norma da empresa passa a ser uma especificação, né, da empresa. O que eu questiono um pouco, eu venho questionando cada vez mais, é pegar uma norma, tendo uma norma brasileira, você fazer uma norma de empresa e colocar requisitos que não tem embasamento em outros lugares. Isso me preocupa muito, porque acaba criando um produto específico para aquele usuário. Isso tem preocupado muito ultimamente. Mas a gente usar uma norma brasileira e criar uma especificação própria baseada na norma brasileira, eu acho pertinente. Compro tubo de polietileno. Ótimo. Minha especificação eu compro tubo de polietileno da cor do NBR 15561, mas o meu tubo é preto com listra azul. Tranquilo. Isso está ótimo, está perfeito e adequado. Não, mas eu quero tubo de polietileno, mas eu quero que ele seja cor-de-rosa e tenha um diâmetro de 122,5. Isso não é bom para você, nem para o mercado, porque você vai criar um produto que só você vai ter. Isso certamente vai te custar mais caro e vai te criar até uma reserva de mercado. Isso é um problema. Né? Mas eu acho que vocês estão certos, eu acho que o momento do PVA é esse, eu acho que o produto está mais maduro agora, eu acho que daqui para frente nós vamos poder contar com produtos melhores, já mais experimentados, novos fabricantes entrando aí, vocês estão vendo o interesse de diversos fabricantes, vários fabricantes entrando aí, até agora, no momento, praticamente, só tinha um fabricante, né? A FGS está nesse mercado há 4, 5 anos, mas ainda de uma forma muito pontual, agindo de uma maneira muito pontual, mais experimentando, mais testando, né? Agora a gente chegou, depois desses anos, num produto que a gente considera que atende todas as necessidades, ou a grande maioria das necessidades do usuário, porque nem tudo a gente consegue atender, viu, Flávio? Às vezes o cliente chega e fala assim, mas eu quero um posto de visita completamente liso, que não tenha nenhuma nervura, poder entrar de qualquer lado. Seria lindo, mas não dá. Não dá, entendeu? Então, algumas coisas a gente não consegue resolver, mas eu acho que nós temos hoje um produto, e o mercado já está mais maduro, e o momento é esse mesmo. Tá? Não, isso vai ser ótimo. Eu acho que vão pegar um produto já com boa experiência, isso que é importante, né, no mercado de uso, né? E depois a pior coisa é tu começar a usar prematuramente um produto, ele falha, ninguém quer saber mais, né? Isso pois então, a gente, assim, algumas empresas vêm utilizando, né, rotineiramente, a Sabesp, a Sanepar, a Compesa vem utilizando. Eles acreditam que o produto é bom, mas a gente sabe que tem ocorrido algumas falhas, né? E é que, como eles acreditam que o produto é bom, eles estão discutindo com os fornecedores como corrigir essas falhas, né? E não estão abandonando o produto. Mas se correr o risco de abandonar o produto, né? Se correr o risco do produto, né? Porque tem fabricante aí no mercado, Flávio, tem fabricante no mercado que está agindo de maneira paralela, sem atender esses requisitos que nós conversamos.
Algumas empresas estão comprando sem fazer os testes os ensaios de qualificação, o que é gravíssimo, gravíssimo, tá? Porque aquela história que eu falei, em solo seco até caixa d'água funciona, né? Tá bom? Tranquilo. Obrigado, Anelito. Obrigado a você. Zé, tem uma mensagem aqui do Leandro Henrique. Zé Roberto, e a questão do preço? Eu fiz meu TCC da graduação sobre o PV de polietileno e notei que aqui na Cezan o problema era o preço. Leandro, o PV de plástico é mais caro que uma duela de concreto mesmo. É mesmo. Mas, assim como a gente analisa os tubos de polietileno, a gente tem que analisar o produto instalado. Né? E é aí que dá o diferencial. A Braskem tem um trabalho, eu acho que o Marco Celestino, esse trabalho, eu acho que a BPE já tem também, eu acho que nós temos esse trabalho. Se o Marcos permitir, a gente pode depois disponibilizar para quem se interessar. A Braskem fez um trabalho muito legal com um consultor, avaliando uma comparação entre os PVs de concreto e os PVs de polietileno. E fazendo uma análise profunda, levando em consideração economia de energia elétrica, tempo de escavação, custo de instalação, repavimentação, todo o custo do PV instalado. E esse custo, então, leva a um PV de plástico, de fato, mais econômico do que um PV de concreto. Isso sem falar nas vantagens técnicas e ecológicas ambientais que a gente já mencionou, só falando em termos de custo. Né? Então, em termos de custo, e esse estudo da Braskem ainda não leva em consideração o custo de manutenção, porque se levar em custo de manutenção em consideração, vai além, né? Porque o PV de plástico é praticamente isento de manutenção. Né? Então, quando você analisa o preço friamente, o preço do PV de plástico, o PV de concreto, o PV de plástico é mais caro mesmo. Mas, você fala assim para a Cezan, a Sabesp está usando de plástico, a Sanasa está usando de plástico, alguma análise diferente eles fizeram. Lá no Pernambuco, a instalação de uma empresa privada, que é a Brookfield, lá em Pernambuco, né, a BRK, está usando PV de plástico. Então, tem um ditado, vocês vão me desculpar que eu não resisto a falar porcaria. Tem um ditado americano que fala o seguinte: se milhões de moscas comem merda, elas não devem estar erradas. Então, é o seguinte, se essas empresas que eu te falei, Sabesp, Sanepar, BRK, estão usando PV de plástico, dá uma olhadinha lá, elas não devem estar erradas. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, Zé. Bora. Gente, eu vou fazer essa última pergunta aqui, depois a gente encerra. Se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente depois pode responder por e-mail. Boa tarde. A CAGES aqui do Ceará adquiriu há alguns anos, tipo 5 anos, 20 PVs de polietileno. Chegou a instalar, porém, com o inverno forte que tivemos e o lençol freático alto, esses PVs saíram da base. Teria sido devido à falta de lastros? Isso deixou uma péssima imagem com o produto. César, eu acho que até soube dessa história. Infelizmente, não era o nosso produto. Mas eu digo o seguinte, sim, falta de lastro. Sim, falta de lastro. Por isso que a instalação do lençol freático florante, como eu falei para vocês, um PV de 1000 tem um empuxo de 1,6 toneladas. Imagina, se você não lastrar, ele sai que nem um foguete para cima. Ele sai como um foguete para cima mesmo. Então, você tem que lastrear. Normalmente, o que a Sabesp faz? Ela coloca uma base de concreto embaixo e trava o PV nessa base. Tá? Amarra o PV nessa base de concreto. Mas, no nosso caso, nós temos uma nervuração grande, nós temos essas nervuras bem largas, esses satélites aí de Saturno bem largo em volta dele, né? Se você compactar bem essas nervurações
circulares largas, elas funcionam com uma boa ancoragem, mas é de bom alvitre fazer uma base ancorada, tá? Não, mas você tem razão, isso é um problema que fez parte da curva de aprendizado. Você falou que foi 5 anos, né? Hoje o pessoal já aprendeu a fazer essa instalação da maneira para evitar esses problemas, tá? O Renato Salomão colocou que a instalação da KGS foi com profundidade maior que 4 metros, e a contribuição era de 400 milímetros. Ainda tem um outro problema, né? Provavelmente o fundo desse PV era plano, né? Isso é um outro problema, né? Se ele não saísse voando, você não ia ter o PV, você provavelmente não ia ter o esgoto circulando nele, porque ele ia deformar totalmente, né? Mas hoje, como eu disse, os produtos já avançaram nesses 5 anos, tá? Então, acho que é isso, Zé. Eu pedi para o pessoal, se tiver mais alguma dúvida, passar por e-mail para a gente. Pode passar no meu e-mail, ou no do Zé, se vocês tiverem, ou se vocês precisarem, deixa aqui no chat o e-mail que eu encaminho essa apresentação para vocês. Tá joia? Ok, obrigado, uma boa tarde. Falou, Zé, obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, Adelino. Obrigado, doutor. Obrigada, Zé. Obrigado. Obrigado, Zé, pela explicação, pelos ensinamentos. Valeu. Obrigado, Paulo. Um abraço. Um abraço, Zé. Obrigada. Leandro, Vila Lins. Você tem parentes em São Paulo, Leandro? Acho que ele não escutou, pergunta de novo. Não, ele respondeu, até onde eu sei, não. Porque eu conheço uma Lenz aqui, uma Fernanda Lenz aqui em São Paulo. Então tá, então eu vou também, tá? Tá bom, Zé, obrigada. Obrigado, Zé, foi muito bom. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Alô! Oi. Ô, Foi o bem Alex estava legal. não? O Alex, ele entrou no meio. Ah, não vi ele entrando. Ele entrou, acho que era tipo 4h15 por aí. Então, Ah, muita gente entra. Pode falar. Muita gente entra e fica mudo só para o pessoal da empresa, mas cada vez menos gente vai ter, né? Eu acho que depende muito de convidado. Na verdade, também. Hoje o assunto era bem legal, até que tinha gente diferente, eu não vi essas pessoas nas outras, eu não vi. Mesmo porque a gente deu um puxão de orelha para algumas pessoas. Por exemplo, esse cara que a gente perguntou aí, um representante, a gente pensou, mas assim, o Sérgio convidou muita gente da BRK, o Renato convidou, mas o pessoal é um horário meio ingrato também, para quem está na empresa e esquece. Você acha que funcionaria melhor se fosse fora do expediente? Na verdade, eu acho que agora vai ficar cada vez mais difícil. As pessoas já estão voltando para a empresa, cada vez já está um horário meio complicado, tem mais serviço agora que já está tudo funcionando, então fica mais difícil e à noite o pessoal vai descansar. Eu acho que agora vai ficar mais difícil de live. Entendi. Mesmo falar. que se Deus falando, né? Eu não tenho mais agora, só tenho uma com a Igra, que eu vou pegar a data certinho, e por enquanto não tem nenhuma mais marcada. Aí, deixa eu contar uma história. Na terça-feira, na quarta-feira, o sócio do Roberto, o Sérgio, me chamou na sala dele e falou: Carol, eu tenho um sobrinho, sei lá das quantas, que trabalha aqui, está fazendo uns cursos de marketing e tal, mas é só uma ideia. Eu acho legal que o futuro vai ser videoaula.
Pegar um produto e fazer toda a parte de instalação desse produto. Tá. Aí, para conversar com o Zé, daí eu conversei por cima com o Zé, a gente nem entrou nesse assunto, mas provavelmente para o próximo mês, não para esse mês, aliás, nem para setembro, acho que para outubro, ou mais para frente, a gente vai criar alguma coisa de filmar internamente uma videoaula e divulgar nas redes sociais, entendeu? Tá. Ou a gente faz em modo de live, mas como videoaula e grava também. Primeiro, para a gente ter conteúdo no YouTube, segundo, porque as pessoas procuram métodos de instalação dos produtos. Sim, sim. Mas aí é um projeto. Eu vou ter que estudar um pouco mais, até falar com ele também sobre isso. Tá, vamos lá. Vamos lá, vou perguntar aquela hora, 2 perguntinhas. Não, relaxa. Primeiro comentando a questão da videoaula. Eu acho que quanto mais conteúdo autoral da FGS tiver, melhor. Por mais que não esteja no formato ideal, por mais que tenha problema, sempre que for fazer o próximo, a gente faz, melhora, ajusta, e vai ficar cada vez melhor e vai performar melhor. Legal. Acho que essa tem que ser a mentalidade. As lives, eu acho que, assim, elas foram longe de perfeitas. Acho que tem muita coisa que daria para, tipo, ajustar, que seria melhor. Algumas coisas que daria muito trabalho, algumas coisas que nem tanto. Mas, no geral, o importante é fazer... Por exemplo, a gente fez, se não me engano, no total... O Zé falou 8, mas acho que no total foram 9. 9. E outra coisa, foi bom, só a gente que fez de fabricante, não teve nenhum concorrente que fez. E agora a gente tem um monte de pontos de análise para entender o que funciona e o que não funciona, e o que ainda precisa fazer melhor e o que não precisa. Sim. E muitas dessas coisas eu acho que se aplica a videoaula, inclusive. Por exemplo, se for fazer live, a abordagem é uma. Eu acho que seria mais... Na verdade, podia fazer via YouTube. Então... É uma das melhorias que eu acho que seria bem legal para se voltasse com as lives, não fazendo Meet, fazendo no YouTube. No YouTube. Porque aí você deixa lá, você tem uma procura maior por conta de estar no canal. Você já leva as pessoas para o canal e você tem métrica durante toda a transmissão de qual momento teve mais pessoa. Tem várias coisas que fazem com que o YouTube seja melhor para live do que o Hangouts. Mas como o Zé já estava acostumado e todo mundo estava acostumado, eu achei meio estranho mudar no meio. Eu também, eu gostei por enquanto. Foi bom, porque aqui a gente consegue controlar. No YouTube eu preciso aprender. A gente precisa fazer uma para aprender. Como a gente agora praticamente finalizou... YouTube a gente só vai perder as pessoas falando. As pessoas vão mandar todas as perguntas pelo chat, entendeu? Vai ter um ajuste aqui, um ajuste ali que a gente vai fazer, mas eu acho que, assim, é uma melhoria que dá para fazer. Se for fazer a videoaula no formato de live, já seria legal ver pelo YouTube. Talvez seja um caminho que possa seguir para a gente já começar a fazer essa mudança, que na minha opinião, é uma melhoria. Então, eu acho que só colocar como um ponto aí que vai ter isso, eu vou conversar com ele melhor. Na verdade, eu nem falei com ele muito, só joguei o que ele tinha me pedido para começar a estruturar alguma coisa, porque para esse ano, como eu não vou ter evento, muita coisa, a gente começa a estruturar. Eu queria fazer algumas aulas com convidados, para ficar um pouco mais, alguém da fábrica, um extrusor, ou um cara que faz o material, entendeu? Para participar da videoaula, inclusive tirar suas dúvidas. Eu acho que ficaria legal. Meio que uma novelinha mesmo. Eu acho legal, eu acho boa ideia. Que me leva à pergunta 1 daquelas duas que eu tinha. Eu acho que eu ia perguntar, a Mari não chegou a falar de e-book contigo? Não. Tá. Vocês falaram das videoaulas e tudo mais, aí eu falei, se a Mari não falou, é uma boa hora para comentar. Não. Uma das coisas que eu tive de ideia era fazer a parte do conteúdo regular e tudo mais, pegar essas apresentações todas que vocês têm, das lives e tudo mais, e transformar em e-book. Quando eu digo transformar em e-book, o que eu digo? Dar uma aprofundada um pouquinho maior no conteúdo, deixar as tabelas mais bonitas, dar um tapa para ficar legal. E esse conteúdo, ele pode ser usado futuramente no site, eu acho que fica legal para ficar disponível para todos. Dá para fazer campanha com anúncio para captar e-mail de pessoas que são interessadas no assunto. Dá para fazer uma porrada de coisa com isso, que eu acho que alinha muito com a ideia
da videoaula, porque são conteúdos educativos. Então é uma coisa que se a videoaula, que é uma ideia que vocês já têm, performar bem, e-book também pode ser outro caminho que pode seguir. Aí a gente pode usar um para ver se o outro é viável e tudo mais. Não conheço nenhum para mim. Depois algum. Show. Que aí eu coloco os detalhes de como que seria feito e tudo mais, e qualquer ideia, mas admito que eu fiquei bastante ansioso de pegar todas as apresentações e transformar em e-book. Manda alguns modelos para dar uma olhada, algumas referências. Show. E a outra dúvida era do planejamento, que eu tinha comentado que eu vou dar uma ajustada geral, né, no planejamento de conteúdo. Posso fazer uma coisa com foco 100% não, mas 99% institucional? Falar de diferenciais da empresa, filosofia, Facebook, Instagram e LinkedIn. E a gente trabalha vendas no Google. Tipo, Google 100% vendas e redes sociais 99% institucional. Tá bom, pode ser. Então, porque eu acho que a gente estava numa pegada ainda muito informativa, mas muitas das informações que a gente estava dando, a gente já estava passando aqui, e algumas das informações que a gente estava dando, tipo, já era meio que conhecido. Eu acho que o 1% que sobra, para não encaixotar e falar que é 100% institucional, são coisas tipo as lives. Por exemplo, o Zé ali respondendo as perguntas no final, eu acho que foi a melhor parte da live. Eu também acho, porque o resto eu quase dormi. Então, assim, dá para pegar uma parte daquilo. Esse é um conteúdo educativo que eu acho que é legal. Então, eu acho que é nesse sentido, educativo e institucional. Exato. E assim, pegar muito na veia no Instagram, mostrar muito a empresa, mostrar muito quem faz, mostrar muito... Eu queria mostrar um pouco mais da história. Você vai ver tudo com mais detalhe. Eu tenho alguma coisa mais ou menos montada. Tá. Aí a gente apresenta, tipo, primeiro eu apresento para você, depois a gente apresenta para o Roberto junto com aquela reunião de Google. Legal. Mas eu queria muito mais mostrar a FGS menos os tubos. Tá bom. No sentido de... Eu acho só que quando a gente for falar, só toma cuidado, porque quando a gente falar isso, o Roberto vai falar, não vai falar dos tubos, cara. Não, eu digo muito mais no sentido de... Eu entendi. O que faz os tubos, e não falar que o tubo é legal. A ideia é falar que o tubo é bom porque a FGS tem um laboratório, entendeu? Entendi. Eu acho que é um bom caminho. Eu acho que é um bom caminho, que a gente já posicionou como tubos. Agora a gente precisa estruturar como faz tubos. Eu entendi. Exatamente. Porque eu acho que... Quem faz, como faz, por trás dos tubos. Aquilo que você falou. Exato, mas com abordagens diferentes e ângulos diferentes em cada rede. Tá. Era isso. Só queria confirmar se é uma abordagem legal, porque você tem um feeling melhor de se conteúdo educativo ainda pega muito. Eu acho que pega, tanto que tipo, as pessoas são interessadas pelas lives, mas eu acho que é esse formato que tem que ser. Eu acho que se a gente for fazer post querendo educar o pessoal, eu acho que primeiro a gente já fez bastante, e segundo, o pessoal não pega tanto quanto antes. Mas se pegar um trecho da live, putz, vai ser muito bom, entendeu? Nossa, vai ficar muito legal se você conseguir pegar, hein? Fazer algum post com um comentário dele, ou um comentário de um cliente com dele. Sim. Então, essas são as coisas que eu preciso ter ideia do que dá para fazer e o que não dá. E aí a gente segue em frente. Eu só queria confirmar para não fazer um planejamento totalmente às cegas, e aí você fala, putz, não... Não, eu acho legal, porque agora a gente está com um momento que ninguém está vendo muita gente. Então, se a gente focar em pessoas, focar no institucional, acho que pega mais do que focar em produto, que é meio frio. Uma coisa mais quente, uma coisa mais pessoal. Acho que é legal. E outra, a gente pode fazer alguma coisa na fábrica, né? Sim. Um dia, se você quiser, eu sei que você não está indo trabalhar, mas se você quiser marcar um dia lá na fábrica, você vai, marca tudo. É uma boa. E produto, eu tenho a ideia de trabalhar com anúncio, se for fazer, entendeu? Tá, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Direto para uma audiência que a gente já seleciona, entendeu? Eu acho que tem que pôr como sugestão, sim. Tá bom. Aí eu já adiciono tudo de uma vez. Era isso, só queria tirar essas dúvidas. Foi bem legal e aí a gente vê o que faz pra frente. Pena que não vai ter mais as lives. Eu acho que a gente tem bastante pontos de... vai ter uma agora, que vai ser mês que vem, que é 25 de setembro, se eu não me engano. É isso. Que a menina ficou de passar um e-mail para mim só para te encaminhar.
aí que é conjunto com uma empresa. Daí, de repente, uma em setembro, aí depois uma em outubro. De repente, a gente tem tempo de fazer em setembro para fazer em outubro, né? Legal. Show. Tá bom? Beleza. Carol, brigadão. Obrigada a você. Vamos falando, a gente marca alguma coisa para semana que vem. Show. Para depois marcar com o Roberto, certo? Certo. Eu vou cortar esse vídeo e te mando por e-transfer. Fechou. Show. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Deixa eu parar de gravar e cortar o vídeo.